Fala Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Vamos que vamos, rapaziada, para mais um vídeo trazendo muitas notícias, muitas informações para você, torcedor. E no vídeo de hoje vamos falar sobre algo que aconteceu ontem. Jorge Salgado foi a um canal de notícias dar uma entrevista e falou sobre essa nova gestão que ele quer implantar no Vasco, se for o presidente, porque ele ainda não é. E nessa entrevista ele deu 2 presentes, aí aproveitou que amanhã é dia 25, dia de Natal, e deu 2 presentes pro torcedor. Mas quem dera, né, se fosse presente bom, porque foram presentes horrorosos. E eu vou falar disso ao longo da entrevista, mas só para vocês ficarem por dentro, uma das frases que ele falou é que não há a menor possibilidade de grandes contratações no momento. Aonde o nosso gigante da colina vai parar? Enquanto tínhamos um que tinha grandes projetos, que ia colocar o Vasco em outro nível, o outro, que no caso de Jorge Salgado, vai manter o Vasco aí nessa mesmice, vai continuar com o Vasco se apequenando. Infelizmente vamos falar tudo que rolou nessa entrevista e todas as últimas notícias do Vascão. Mas antes de começar o vídeo eu quero dar uma notícia pra você, torcedor. Você tá afim de ganhar mais de R$4.000 por mês, de uma forma totalmente online, segura, no conforto da sua casa? Então eu vou estar te oferecendo aqui na descrição um link onde você vai ter acesso a um curso com o valor de inscrição por apenas R$ 67,00. E quando você pagar essa taxa de inscrição, você vai ter acesso a todo o material desse curso e um grupo onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas. E não é nada daquelas coisas mirabolantes que vocês veem na internet. Foi como eu falei, é um curso onde você vai poder ter até como uma renda extra, uma renda principal e começar esse ano aí de 2021 com um bom dinheiro no bolso. Não perca, que é uma grande oportunidade para você, torcedor. Mas vamos que vamos, sem muita enrolação. Se você quer ficar por dentro de todas as notícias do meu, do seu, do nosso Clube do Coração, fique ligado aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo. Mas antes, eu quero pedir para você, torcedor vascaíno, que tá chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar cheguem até você. E além disso, eu também vou te pedir para você deixar o seu like, porque o seu like é importantíssimo, pois quando você deixa o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para outros vascaínos iguais a você aí que está assistindo. E como eu sempre falo, vascaíno ajuda vascaíno, eu tenho certeza que você vai me dar essa moral. Mas vamos que vamos, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama. Ontem, como eu falei, Jorge Salgado deu uma entrevista a um programa de notícias aí falando sobre essa nova gestão, caso ele seja o presidente do Vasco, porque ele ainda não é, com essa nova gestão que ele vai implementar no Vasco da Gama. Mas antes de falar isso, eu vou começar falando sobre Rodrigo Caetano. Que Rodrigo Caetano ontem se despediu oficialmente do Internacional. Quem não conhece ainda Rodrigo Caetano é um velho, né? Conhecido da torcida vascaína, ele era diretor do Vasco da Gama, cuidava, né, daquela parte de trazer jogadores, contratar jogadores. Esteve no Vasco em 2009, naquela campanha de campeão da Série B, que colocou o Vasco novamente na Série A do Campeonato Brasileiro. E também esteve no Vasco em 2011, quando o Vasco foi o campeão da Copa do Brasil. Realmente 2 temporadas grandes do Vasco, com boas contratações pontuais que resultaram no título do Vasco da Gama. Ele passou por Flamengo, passou por Fluminense, passou por Internacional, que é o clube atual dele, porém nunca montou grandes times. A gente via os times do Flamengo, que eram times fracos. Viu também o time do Internacional, que não ganhou nada, inclusive foi rebaixado também. Então, acho que o tempo dele como diretor de futebol já passou. Porém, é claro, Jorge Salgado tem a intenção de voltar com o Rodrigo Caetano para o Vasco da Gama. E ontem ele se despediu do Internacional. E aí, deu uma notícia ao longo da entrevista de despedida, falando que vai, a partir de semana que vem, avaliar com carinho as possibilidades. Para quem não sabe, ele tem tanto proposta do Vasco como do São Paulo. E Jorge Salgado ontem, nessa entrevista, que deu esse canal de notícias, falou o seguinte: já tive uma conversa com ele, falei do meu interesse em relação à contratação. O Vasco, na minha administração, tem um interesse. Vou voltar a falar com ele agora, que acaba de se desligar do Internacional. Vou fazer uma proposta e pretendo trazer o Rodrigo Caetano, sim. Ele pode ser, sim, uma futura contratação. Volto a falar para vocês. É um cara que realmente tem história do Vasco. Mas a gente já tá cansado de coisa velha.
um cara que já tem aí 10 anos de futebol e nunca ganhou nada demais. Ganhou a Copa do Brasil com o Vasco em 2011, mas depois foi pro Fluminense, não arranjou nada, foi pro Flamengo, não arranjou nada, foi pro Inter, não arranjou nada. O elenco aí do Internacional, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo uma boa situação financeira, nunca ganhou nada. Então, se pegar um Vasco destruído, que eu vou falar já já, o que Jorge Salgado falou com relação à contratação, ele não vai fazer nenhum milagre. Então realmente é complicado. Esse Vasco velho aí, trazendo pessoas velhas, pessoas que não têm um pensamento além, né, um pensamento jovem, não vai adiantar muita coisa. Deixando clara a minha opinião. É um bom profissional, mas a gente de velho, pessoas velhas no mercado, não queremos mais. Queremos um Vasco novo e ele iria ser construído caso aí outro presidente, que na minha opinião, legitimamente é o presidente do Vasco, estivesse sentado à cadeira, né? Mas vamos falar agora de outro assunto. Ontem, pela parte da tarde, eu trouxe um vídeo falando sobre o Martim Benítez, praticamente o Martim Benítez fora do Vasco da Gama, o empresário, o diretor do Independente, vieram aí a público falar sobre essa possível saída de Martim Benítez do Vasco, chegando a um desfecho, essa novela entre Benítez e Vasco da Gama. E ontem, Jorge Salgado, é claro, falou sobre Martim Benítez. E quem dera, né? Esse é um dos presentes que ele deu pro torcedor vascaíno. Quem dera se fosse um presente bom, mas não, foi um presente ruim. Isso que ele deu pro torcedor. Ele falou o seguinte: tenho acompanhado as declarações do empresário do Benítez. A minha percepção é a seguinte: se um lado não está aberto ao acordo, vai ser difícil um acordo sair. Falou que desde o final aí, desde quando ele iniciou essa transição com Alexandre Campelo após descobrir o resultado do dia 17, quinta-feira passada, que ele iria ser, segundo a justiça, o novo presidente do Vasco. Falou que tentou diálogo com o empresário do Independente, com o empresário do jogador, com o diretor do Independente, mas não arranjou nada e mais uma vez tocou com relação a essa regra da FIFA, né, orientação da FIFA, de prolongar o contrato por conta da pandemia até o final de cada competição, porém não é nada obrigatório, o clube faz o que ele quiser com o jogador, e o clube, o Independente, não quis fazer isso com o Martim Benítez, então não adianta o Jorge Salgado ficar batendo nessa tecla. E falou também que os clubes da Champions, falou o seguinte: esse procedimento, no caso de prolongar um contrato, está sendo realizado em todo o mundo, inclusive em clubes da Champions League. Mas Jorge Salgado, a gente não é Champions League, aqui é o futebol sul-americano. Então não vem com essa sua ideia de querer modificar o negócio que está lá para o negócio que está aqui. O clube independente não quer, então não cisma. A única proposta, os únicos valores que eles querem receber é o que foi assinado lá no contrato antes do Vasco ter o Martim Benítez por empréstimo, e falou ali que ele praticamente está sentindo injustiçado por conta que o Vasco botou o Benítez na vitrine, mas o Benítez, né, o Independente, clube do jogador, não quer devolver esse valor, né, não quer devolver esse favor que o Vasco fez a Martim Benítez. Mas Salgadão aí se enrolando nas suas palavras e terminou a entrevista falando que parece que não vai conseguir. Ele falou exatamente isso: parece que não vou conseguir. Então, Salgado, você já começou muito bem esse seu possível governo de 3 anos, que tomara que não aconteça. Nós vamos brigar muito para que não aconteça, mas se acontecer, você já começou esses seus 3 aninhos bem, hein, cara? Como você começou bem? A única coisa que você tinha que fazer no Vasco, que era a contratação de Martim Benítez, você não conseguiu fazer, e a gente vê o nosso meio argentino indo embora. Que saudade vamos sentir. Não tivemos nem o privilégio de conhecê-lo em São Januário, e ele também não teve o privilégio de nos conhecer nas arquibancadas. Que saudade, que falta que o jogador vai fazer no Vasco da Gama. E para finalizar o vídeo, com relação agora aos investimentos que Salgado vai fazer no Vasco. Fala tanto que tem dinheiro, fala tanto que é rico, fala tanto que é dono de banco, que é dono de empresa, não sei o que. E chegou ontem na entrevista e falou o seguinte: não há a menor possibilidade de grandes contratações no momento. Primeiro eu quero arrumar a casa, pagar investidores e criar musculatura para podermos contratar bem. Falou que há um projeto de fazer uma captação de mercado de capitais via emissão de debentures. E é um título de crédito que vamos buscar recursos de investidores. Falou outras coisas e falou que com isso vai alongar mais a dívida e começar a ter mais tempo de reestruturar esse fluxo financeiro. Mas vamos lá, rapaziada. Esse papinho aí de reestruturar a dívida, ter tempo, precisa diminuir a dívida, mas precisa de tempo, não vai conseguir contratar pontualmente, no momento, no instante que ele entrar na presidência do Vasco. A gente já tá cansado de ouvir. Olha quanto tempo a gente ouve esse papo, ó.
Campelo também em 2017 falou a mesma coisa, a gente não vai comprar nada agora, vamos reestruturar o Vasco e aí no final do mandato, quem sabe a gente monta um time de qualidade. E é o mesmo papo que a gente ouve com o Jorge Salgado. Exatamente, não há a menor possibilidade de grandes contratações no momento. Primeiro eu quero arrumar a casa. Salgado, sabe qual é o problema? Porque o Vasco já está arrumando a casa há muito tempo. E vocês estão nessa de arrumar a casa e a gente olha o passar dos anos que a casa continua suja e bagunçada. Então esse papo de arrumar a casa não rola. Não rola, não cai mais no torcedor. O torcedor não cai mais nesse papinho de arrumar a casa, de fixar a musculatura, de ter um Vasco forte. Não, a gente não aguenta. A gente quer um negócio pra já. A gente quer um negócio que o cara vai chegar no Vasco e decidir. Com planos, com recurso, com projeto. Infelizmente, cada dia que passa, a gente consegue ver, Salgado, que infelizmente você não tem projeto para comandar e governar o Vasco da Gama. Isso é triste, porque vão ser mais 3 anos aí nessa pinimba, vão ser mais 3 anos aí... eu não sei nem que palavra utilizar para isso, mas vão ser 3 anos de um Vasco se apequenando. Pequeno não, porque o Vasco não é pequeno, mas se apequenando. Então, enquanto temos que falar, infelizmente ou não, querendo ou não, de Levenciano, que é um cara que não iludiu, mas é um cara que deu esperança para o torcedor vascaíno ao longo desse processo eleitoral de construir um Vasco novo, um Vasco forte, um Vasco grande. Então, enquanto ia chegar no Vasco, já com grandes contratações, brigando por título, um Vasco novo, o outro, no caso, que está lá no momento sentado ao lado de Alexandre Campelo, esperando uma transição para sentar na cadeira de presidente, é isso. A gente tem isso daí. Não tem possibilidade de fazer grandes contratações e vai esperar, vai querer primeiro arrumar a casa. A gente está há 10, 20 anos ouvindo isso e a casa continua a mesma bagunça de sempre. Rapaziada, difícil, complicado. Essa é a mensagem de Natal que a gente tem pro torcedor vascaíno. Tudo que rolou ontem no Vasco. E às 6 horas eu volto com um vídeo pra vocês. Hoje é dia de Natal, aproveitem com seus familiares. Depois desse ano doido que a gente viveu, né? Graças a Deus a gente chegou aqui. Então um grande abraço a todos. Tenham um bom dia de Natal. E à noite aí a gente volta, a parte da tarde, pra fazer um outro videozinho. Um grande abraço a todos, vamos, que o Vasco possa também nos presentear domingo, que é dia de jogo. Um grande abraço a todos e saudações vascaínas.